Olá, o vídeo de hoje trata de contratos administrativos. Vamos conceituar, então, o que é um contrato administrativo. O contrato administrativo é um ajuste que a administração pública celebra com um particular ou, então, outra entidade para a consecução de objetivos de interesse público. Então, se a administração contrata com um particular ou outra entidade para a consecução de fins de interesse público, estamos diante de um contrato administrativo. Mas veja bem que esse contrato administrativo não pode se confundir com o contrato da administração. Vejamos. Se não existe o interesse público e a administração contrata com particular, contrata com particular ou outra entidade, mas sem a finalidade específica, né, sem o objetivo de interesse público, então não estamos diante de um contrato administrativo, mas sim diante de um contrato da administração, ok? Então, por conta disso, vamos agora traçar a diferença entre o contrato da administração e o contrato administrativo. E do outro nós temos um contrato administrativo. O contrato da administração é um ajuste de vontades entre a administração e particulares. O contrato administrativo também é um ajuste de vontades entre a administração e particulares, mas com finalidade pública, com fins públicos. Ok? No contrato da administração, a administração não figura como poder público. Já no contrato administrativo, a administração figura como poder público, ou seja, goza de uma superioridade natural dentro do contrato. Os contratos da administração são contratos atípicos, semipúblicos, horizontais, ou seja, não há verticalidade, há horizontalidade, há igualdade entre a administração e o contratado. Aqui no contrato administrativo não. No contrato administrativo, os contratos são típicos da administração, gozam de verticalidade. A administração está no patamar superior, mais elevado do que o particular contratado, por conta da finalidade pública, do interesse público envolvido. Além disso, nós temos que o contrato da administração utiliza, para essa horizontalidade, normas de direito privado. Já o contrato administrativo, obviamente, por estar em verticalidade, utiliza-se de normas de direito público. Essa é a diferença principal entre o contrato da administração e o contrato administrativo. Frise-se que essa norma de direito privado aqui, que é utilizada no contrato da administração, ela é predominantemente privada. Por quê? Porque sempre haverá, mesmo nos contratos da administração, uma aplicação mesmo que mínima do direito público. Perfeito? Porque a administração, mesmo quando contrata em pé de igualdade com o particular, ela não deixa de ser administração pública. O que nós vamos tratar hoje, então, não vai ser contrato da administração, vai ser contrato administrativo. Ok? Vamos prosseguir. Vamos tratar das características dos contratos administrativos. Nós temos a consensualidade, ou seja, o contrato administrativo só vai obrigar o particular com a sua anuência. É diferente de um ato administrativo, né? O qual goza de coercibilidade. Além disso, nós temos a presença da administração pública com as prerrogativas de poder público, como já vimos, né? Existe um grau de superioridade, existe uma verticalidade nesta relação contratual. E por que existe essa verticalidade que vai dar ao poder público prerrogativas, à administração pública prerrogativas de poder público? Exatamente porque existe uma finalidade pública envolvida. Se não houvesse a finalidade pública, não seria contrato administrativo, seria contrato da administração. Aí a relação é horizontal, é um contrato atípico, semipúblico, ok? Então, por conta disso, necessária também a presença de formalidade, né? O contrato é um contrato de adesão, ou seja, é a administração pública que vai elaborar esse contrato, né? E o particular simplesmente vai acatar, é um contrato de adesão. O prazo é sempre determinado, não existe contrato administrativo por prazo indeterminado, o prazo tem que ser sempre determinado, pode ser longo, mas tem que ser determinado. Outra característica interessante é a mutabilidade. Os contratos podem mudar de acordo com o interesse público, com o interesse da administração pública. Há a presença de cláusulas exorbitantes, como vamos ver. É um contrato intuito
persona. Via de regra não se pode transferir para outra pessoa, salvo com anuência da administração pública. E a aplicação, a aplicação supletiva, somente supletiva, das regras de direito privado. A aplicação principal é de regras de direito público, mas há aplicação supletiva de regras de direito privado. Vamos falar agora da formalidade, né? Esses 3 itens primeiros aqui a gente já falou. Vamos falar da formalidade. Vou abrir um tópico específico aqui. Formalidade. O contrato deve sempre mencionar o nome das partes, nome das partes, finalidade, ato que o autorizou, número do processo licitatório, se houve, dispensa ou inexigibilidade, se houve, né, tem que declarar e motivar. Sujeição dos contratantes às normas da lei e das próprias cláusulas contratuais. Sobre a publicação, né? A publicação, como nós já vimos nos atos administrativos, tal qual, ela é uma condição de eficácia do quê? Do contrato administrativo. Ela pode ser resumida, né, um resumo do instrumento de contrato e seus aditamentos. Agora vamos tratar da obrigatoriedade do contrato. Quando que o contrato administrativo é obrigatório? Quando que a celebração do contrato administrativo é obrigatória para a administração pública, né? Então temos aqui contrato, obrigatoriedade. Ele é obrigado para a modalidade concorrência, obrigatório para tomada de preços e também obrigatório nas dispensas ou inexigibilidades cujo valor esteja dentro das modalidades acima, tomada de preço e concorrência. Só relembrando, para tomada de preços, nós temos 2 valores, para obras e serviços de engenharia e demais serviços, né? Para obras e serviços de engenharia, a tomada de preços, ela é utilizada para até 1,5 milhão de reais. E demais licitações, né, demais casos, 650 mil. Já a concorrência, são valores acima de 1,5 milhão de reais para obras e serviços de engenharia e valores maiores do que 650 mil reais para os demais serviços. Ok? Então, o contrato é obrigatório para a modalidade de concorrência, para a modalidade de tomada de preços, né? E também, caso houve dispensa ou inexigibilidade da licitação, mas essa licitação, o preço dela, global, está dentro desses parâmetros aqui. Aí é obrigatória a celebração de contrato, perfeito? O contrato, ele é facultativo nos demais casos. Ou seja, se não está dentro daqueles 3 itens que a gente acabou de mencionar, então o contrato é facultativo. A administração pode substituí-lo por ordem de execução de serviço, carta, contrato, nota de empenho e autorização de compra. Perfeito? Então, quando o contrato é facultativo, a administração, por não precisar celebrar contrato, o substitui por ordem de execução de serviço, carta, contrato, nota de empenho e autorização de compra. O contrato também pode ser dispensável. Quando o contrato é dispensável? Quando há compras de entrega imediata, independentemente do valor da modalidade realizada. Se houve uma entrega imediata, não há por que ter a celebração do contrato. Vale lembrar que nós estamos ainda tratando da formalidade do contrato administrativo, né? Então, prosseguindo nesta formalidade, né? O contrato, cujo objeto seja de direitos reais sobre bens imóveis, ele deve ser formalizado por instrumento lavrado em cartório de notas, né? Aqui você junta a cópia desse instrumento lavrado em cartório de notas no processo administrativo. A regra da formalidade é que os contratos são
formais e escritos. Exceção se faz para aquelas pequenas compras, que são pequenas compras de até R$4.000. E não adianta só ser de pequena compra. Pequena compra de pronto pagamento. Ó a pegadinha aqui. São pequenas compras de pronta recepção do produto? Não. Pequenas compras de pronto pagamento. Então, pequenas compras de até R$4.000 de pronto pagamento. O contrato não precisa ser formal escrito. Ele pode ser um contrato verbal. Neste caso, então, pode ser um contrato verbal. Ainda dentro da formalidade, nós temos as cláusulas necessárias desses contratos. Vamos fazer um xirrim agora, né? Cláusulas necessárias, xirrim. Então, temos como necessárias as seguintes cláusulas. O objeto tem que constar do contrato. Regime de execução, forma de fornecimento, como se dará a execução ou fornecimento do objeto contratado. Preço, condições de pagamento e reajuste. Prazo de início da execução. Crédito pelo qual correrá a despesa. Garantias, quando exigidas, aqui nós fazemos um parênteses, né? Essa exigência da garantia, ela não é obrigatória, mas quando ela é facultativa, né? Garantia é facultativa. E só pode existir se constar já do instrumento convocatório. Ou seja, a administração pública não pode se decidir pela existência de garantia que deve ser dada pelo contratado após o instrumento convocatório. Deve constar no instrumento a existência da necessidade de garantia que deve ser prestada pelo contratado. E quais são as modalidades de garantia? Nós temos caução em dinheiro, seguro-garantia e fiança bancária. Vale frisar que, se a administração faz constar no instrumento convocatório que há a necessidade de prestação de garantia pelo contratado, e se cala em relação à modalidade, cabe ao contratado escolher qual das modalidades será adotada para prestar a garantia. Okay? Valor da garantia. Máximo de 5% do valor do contrato. Essa é a regra, né? Salvo se é uma contratação de grande vulto, ou de complexidade técnica, ou de riscos financeiros consideráveis. Neste caso, a garantia é de 10% do valor do contrato. Okay? Existe também uma outra exceção da regra dos 5% do valor do contrato, que é a entrega de bens pela administração pública, onde o valor do bem pode ser superior a 10% do valor do contrato. Então vamos desenhar para fixar bem, né? Nós temos a garantia, que a regra é máximo de 5% do valor do contrato. As exceções são se é de grande vulto, se tem complexidade técnica ou se tem riscos financeiros consideráveis. Nesses 3 casos, então, o valor é de, no máximo, 10% do valor do contrato. Existe também outra exceção, né, que a administração pública pode entregar bens como garantia cujos valores sejam superiores a 10% do valor do contrato. Vale frisar que, após o contrato, após a celebração do contrato, essa garantia ela é restituída, né? E essa restituição se dá após a atualização monetária deste valor que foi dado em garantia. Bem, vamos tratar agora do prazo determinado dos contratos administrativos, né? A vigência contratual deve ser por prazo determinado, como já vimos, né? E essa limitação a prazo contratual deve ser limitado, sempre limitado. Né? E essa limitação, qual é o prazo efetivo dessa limitação? Né? É a vigência, faz todo sentido, é a vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então, se há crédito orçamentário para pagamento, para honrar o contrato administrativo, então essa duração está atrelada à existência desses créditos orçamentários. Quais são as exceções? Exceto projetos que foram contemplados no plano plurianual. Neste caso, há uma superação da duração da vigência contratual para além dos respectivos créditos orçamentários, né? E neste caso, o PPA ele pode ser prorrogado se houver interesse da administração. Quando a gente fala de interesse da administração, a gente está falando de conveniência e oportunidade. Ou quando também a previsão no ato convocatório, desde que atendidos
desde que contemplados no projeto, no plano plurianual. Outra exceção, a prestação contínua de serviços vai extrapolar os créditos orçamentários, ou seja, vai extrapolar os 12 meses dos créditos orçamentários, né, constantes na LOA, Lei Orçamentária Anual, e essa prorrogação fica também a critério da administração. Novamente temos aí a conveniência e a oportunidade, só que há uma limitação nessa prestação contínua de serviços. O máximo que pode ocorrer é de 60 meses. E, excepcionalmente, este prazo pode perdurar por mais 12 meses, ou seja, total de 72 meses. Outra exceção da duração limitada dos contratos, né? Limitada à anuidade, né? A Lei Orçamentária Anual. Para aluguel de equipamentos ou utilitários de programas de informática, ouviu falar em informática, você pode ter uma extensão superior a 12 meses. Na verdade, até 48 meses do início do contrato. Então, informática, 48 meses. Tem que guardar isso. E também, quando a dispensa de licitação for fundada em 1. Comprometimento da segurança nacional. 2. Compra de materiais para as Forças Armadas. Forças Armadas. 3. Bens e serviços de alta complexidade. E 4. Inovação, a pesquisa científica. Em todos estes casos, a vigência pode ser de até 120 meses, veja, 10 vezes mais do que a vigência contratual normal, que é limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários constantes da Lei Orçamentária Anual, né? Ou seja, feita ano a ano, de modo que dura 12 meses. Só que para além dessas exceções da limitação do prazo contratual, nós temos também que o prazo contratual, via de regra, ele pode ser prorrogado, desde que não extrapole esta vigência dos créditos orçamentários respectivos, ou seja, da Lei Orçamentária Anual, desde que eles não extrapolem 12 meses. Se eles não extrapolarem 12 meses, por exemplo, eu contrato qualquer préstimo para a administração pública para 4 meses, mas na verdade eu preciso de 8 meses. Não extrapolou os 12 meses, então é possível a prorrogação de prazo. De qualquer forma, esta prorrogação de prazo, ela tem que ser justificada por escrito pela administração pública e deve ser previamente autorizada pela autoridade competente. E quais são os motivos que justificam, né? Motivos que justificam a prorrogação de prazo. Temos lá. Alteração de projeto, lógico. Se houve uma alteração do projeto e esse projeto foi aumentado, necessário maior tempo para esse préstimo. Se a superveniência, de fato, imprevisível ou excepcional, se a interrupção ou diminuição do trabalho, se há aumento das quantidades inicialmente previstas, se há impedimento de execução do contrato por fato de terceiro, não é culpa do contratado, mas de outrem, se há omissão ou atraso de providências a cargo da administração, aqui entra inclusive atraso de pagamento. Aí neste caso pode haver uma prorrogação. Nestes casos pode haver uma prorrogação do prazo contratual. No próximo vídeo nós vamos tratar das cláusulas exorbitantes e continuar no estudo dos contratos administrativos. Até lá!